Volvo EC40, só que aqui na versão Black Edition. Pessoal, o Volvo EC40, como vocês já sabem, é um SUV 100% elétrico. Esse carro aqui é encontrado com duas opções de motorização. Você pode ter apenas um motor elétrico ou esse daqui que tem dois motores elétricos. Tudo isso de acordo com as versões. Como a gente sabe, o EC40 é uma variação do EX40. Basicamente, ele tem ali uma carroceria com uma traseira mais coupé. E nesse vídeo eu vou mostrar vários detalhes da infraestrutura de carregamento que está disponível hoje para veículos 100% elétricos, falar um pouco de carregamento desse carro, da autonomia e dos sistemas que nós temos aqui de assistências à condução. Vamos conferir todos os detalhes. Mas antes vamos entender de onde veio aqui o Volvo EC40. Num passado não tão distante, a gente tinha o Volvo XC40. Foi inclusive o carro que mudou a chave da Volvo aí para ser 100% elétrico. Lá no passado tinha versões a combustão, depois híbrida plug-in, e aí ele passou a ser 100% elétrico. Depois do XC40, a Volvo fez uma variante que era o C40, com a traseira coupé, que é exatamente esse carro aqui. Mas então por que mudou o nome? A Volvo fez aí uma alteração de nome para acompanhar o resto da linha. Então a gente tem aí o EX30, que é 100% elétrico. Temos também aí o EX90, que é 100% elétrico. Então o XC40 e o C40 estavam um pouco fora dessa nomenclatura. Então o XC40 mudou para EX40 e esse daqui que tem a carroceria coupé, que era só C40, ele ganhou o Ezinho na frente, EC40. Então assim fica fácil a gente entender os carros da Volvo quando eles são 100% elétricos, porque eles começam com o nome E. Então vamos conhecer aqui as versões que nós temos na linha 40 100% elétrico. A primeira versão é a Plus, que está disponível nas duas carrocerias, nessa daqui que é a Coupé e na do SUV. A versão Plus só tem motor elétrico no eixo traseiro e tem uma bateria um pouco menor, e por ser a versão de entrada tem um pouco menos de equipamento. Depois nós temos a versão Ultra, que ela é mais equipada em matéria de equipamentos, também passa a ter dois motores elétricos. Além do eixo traseiro tem um motor elétrico aqui no eixo dianteiro, a bateria passa a ser um pouco maior e claro, o carro é mais completo. Você também consegue ter a escolha das duas carrocerias, essa daqui que é a Coupé e também a carroceria tradicional. Aí nós chegamos aqui nessa versão que é a Black. Essa versão Black é montada a partir da versão Ultra. Aliás, os equipamentos, tamanho de bateria, potência do carro é exatamente igual à versão Ultra. O que muda aqui nessa versão Black é que o carro passa a ter detalhes escurecidos. Esse que nós estamos mostrando no vídeo para vocês tem a cor da carroceria pintada em preto, mas olha só, você consegue a versão Black com os detalhes escurecidos com outras cores de carroceria. E aí você tem a opção de escolher ou essa carroceria Coupé ou a carroceria SUV. Então, rapidamente, um resumo aqui dessa versão. Além dos dois motores elétricos, temos uma potência combinada de 442 cavalos, o torque máximo é bem interessante, 670 Nm, e temos aqui uma bateria de 82 kWh. Mas ao longo do vídeo eu vou explicar um pouco melhor essas questões técnicas do carro. Falando aqui das assistências que esse carro possui, vamos começar por aquelas que a gente usa em média e alta velocidade, vias rápidas ou estrada. Então o carro tem uma câmera instalada ali no para-brisa e essa câmera trabalha em conjunto com o radar eletromagnético que está atrás do símbolo da Volvo. Então aqui a gente tem um sistema que a Volvo chama de Pilot Assist. Esse sistema, além de controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, sistema de centralização de faixa, ele consegue te dar uma assistência bastante completa quando você está dirigindo o carro, tanto na cidade quanto na estrada, e o motorista pode escolher, né, se ele quer o sistema de centralização de faixa com o controle de cruzeiro adaptativo ou se ele quer apenas o controle de cruzeiro adaptativo. Nós vamos mostrar isso em funcionamento para vocês. Mas eu já adianto que o sistema tem uma ótima precisão. Além desse sistema de assistência, aí existem as assistências para baixa velocidade, né? Quando você está fazendo as manobras do carro aí no dia a dia. Pois bem, nesse caso o carro vai ter uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma traseira,
fazendo aí as imagens 360 graus na tela da central multimídia. Além disso, você consegue ver aqui, ó, 4 sensores ultrassônicos na parte dianteira. Existem também sensores aqui na lateral, um aqui na frente, mais outro lá atrás, e 4 sensores na parte traseira, para permitir manobras com muito mais tranquilidade. Tudo isso a gente vai mostrar funcionando. Iluminação aqui no carro. Na parte dianteira, tudo 100% iluminado em LED, inclusive vocês estão vendo aqui a assinatura luminosa, que não é por acaso esse formato. A Volvo já explicou que isso aqui é inspirado no mítico martelo de Thor. Mas vamos entender como é que essa iluminação funciona, e eu tenho que estar dentro do carro, porque ele tem um sistema totalmente automático de acionamento. Então você tem que entrar aqui dentro, ligar o carro, e aí nós temos aí, olha só pessoal, aqui é o DRL, luz de lanterna, farol baixo, farol alto e também aqui a luz de pisca. Vocês estão vendo aqui que o carro também tem o farol auxiliar aí na parte de baixo, tudo em LED. Só que tem alguns detalhes a mais aqui, porque além da iluminação toda em LED, esse farol aqui tem um sistema de autonivelamento. Além disso, ele também tem um sistema de farol direcional. São blocos de LED, que à medida que você está andando à noite, né, ele vai entender o trânsito à sua frente baseado naquela câmera ali no para-brisa, e aí ele vai acender e apagar blocos de LEDs para proporcionar a melhor iluminação. E ele também tem aí o acionamento do farol alto automático. Se a câmera perceber que não existe trânsito à sua frente ou na contramão, ele vai comutar o farol alto. Então é um sistema de farol bastante eficiente. E sob o capô, o que esse carro tem? É sempre uma surpresa. Bom, temos uma alavanca aqui dentro, você puxa a alavanca uma vez. Mas será que tem aquela linguetinha chata para você fazer a liberação? Sim, nesse carro tem, e ela não fica aqui no meio, tá, pessoal? Essa linguetinha, ela fica aqui do lado. Então olha a dica para você que vai ficar procurando aqui no meio. O capô tem sistema aí de molas a gás, o que acrescenta mais conforto. Como vocês estão vendo aqui, é praticamente tudo blindado. O que o usuário tem acesso é apenas aqui a água do limpador de para-brisa. Mas você tem essa tampa aqui que te dá acesso àquele tipo de porta-malas dianteiro. E porta-malas de verdade, né? Porque você tá vendo que ele é isolado aqui com borracha. Tá vendo? Então ele tem a tampa que fecha com isolamento. Então, se tiver que colocar coisas aqui que não podem molhar, não podem receber poeira, não podem sujar, é como se fosse um porta-malas. Só que esse piso aqui levanta. E quando você levanta o piso, você descobre aqui o sistema de kit de reparo. Então você tem aqui o compressor e você tem um sistema de selante. Então esse carro não tem step, ele usa esse sistema. E tem também esse ponto aqui de ancoragem, que é utilizado quando você precisa eventualmente puxar o carro numa situação por uma distância bem pequenininha, você parafusa isso aqui no para-choque dianteiro ou no traseiro, justamente para conseguir puxar o carro. Como a gente está vendo, tem esse recurso adicional para guardar mais coisas. Na lateral, aqui nós temos rodas em liga leve, aro 20 polegadas, pintada em preto brilhante por conta da versão Black. Aqui na frente o pneu é um 235 de largura, perfil 45, aro 20 polegadas. Duas coisas para ficar atento. Primeiro, essa inscrição aqui, VOL, que mostra que esse aqui é um pneu que atende aí às exigências da Volvo, um pneu original Volvo. E também essa outra inscrição aqui do lado, indicando que é um pneu pensado para veículo 100% elétrico. E isso é importante porque o veículo 100% elétrico, além dele ser mais pesado que um veículo a combustão, normalmente ele entrega muito mais torque, né? Mais ação de torque do que um veículo a combustão. E tudo isso faz o pneu ter um desgaste diferente. Por isso que quando ele é pensado para veículo 100% elétrico, ele vai ter uma operação ao longo da vida melhor do que o pneu convencional. Mas a curiosidade, vocês viram que o pneu lá na frente é 235/45, porém aqui atrás é um 255/40. Então o pneu aqui atrás ele é mais largo. Então isso também foi pensado para a questão da performance do carro e é um dos motivos pelo qual ele não tem step, né? Pneus de medidas diferentes. E por fim, aqui atrás também temos freio a disco ventilado como lá na frente, e a suspensão traseira é totalmente independente do tipo Multilink. Para fazer o carregamento desse veículo existe uma tomada aqui do lado esquerdo na parte traseira. Abrindo ela, você vai encontrar primeiro aqui a tomada AC do tipo 2. A gente consegue ver que é um carregador embarcado trifásico, porque o carro tem aqui a fase 1,
a fase 2 e a fase 3. Aqui uma observação muito importante, porque a máxima potência que você consegue colocar nessa tomada aqui é de 11 kW, e nós vamos mostrar isso para vocês aqui no vídeo. Atenção, que existem informações incorretas sobre esse carro, inclusive isso saiu em alguns catálogos da Volvo, informando que esse modelo aqui carregava em 22 kW. Isso não é verdade e nós vamos mostrar isso em vídeo para vocês. Além da tomada de corrente alternada, a gente também tem aqui a tomada de corrente contínua, formada por todo o conjunto. Nesse caso, a potência máxima de carregamento desse carro aqui é de 120 kW. Vamos também tentar testar isso para vocês, para mostrar o carro carregando aí na máxima potência. O EC40 vem equipado aqui nessa versão com uma bateria que tem capacidade nominal de 82 kWh. Mas atenção, você não usa os 82 kWh no dia a dia, porque a bateria sempre tem que manter uma reserva mínima de energia. O que você consegue utilizar dessa bateria são 79 kWh. Essa aqui é uma bateria montada com rede de 400 volts. A gente sabe que existem carros que têm rede de 800 volts, que acaba aceitando uma capacidade de carga maior. Não é o caso aqui. E essa bateria aqui, ela é montada com módulos e células. Só para vocês terem uma ideia, aqui são 324 células. E como é que elas são organizadas, né? Existe um sistema que coloca 3 células em paralelo e depois é um sistema de 108 conjuntos desse em série, justamente para atingir aí a rede de 400 volts. E a autonomia, como é que fica? Segundo o Inmetro, essa versão aqui do EC40, que tem os 2 motores e a bateria de 82 kWh, tem aí uma autonomia declarada de 404 km. Lembra que eu disse no começo do vídeo que existe aqui o EC40 com um motor só? Pois bem, quando ele tem um motor só, a bateria tem uma potência nominal de 70 kWh. Você vê que ela é um pouco menor. Porém, a autonomia declarada dessa versão é de 393 km. Você pode ver aqui que nós temos uma diferença pequena de autonomia. Por que que acontece isso? O carro que tem um motor elétrico só, mesmo com uma bateria menor, ele acaba consumindo menos energia. O carro que tem 2 motores elétricos, não só pelo consumo dos 2 motores, mas também pelo peso, ele consome mais energia. Então é por isso que a versão com um motor tem praticamente a mesma autonomia com uma bateria menor do que essa daqui dessa versão. E aquelas informações que só o Comprecar TV traz para vocês. Pessoal, motores elétricos aqui desse carro, como é que funciona? Pois bem, são tecnologias diferentes. Por quê? O motor elétrico traseiro ele é síncrono de ímã permanente. Já o motor elétrico dianteiro, ele é assíncrono. Como eu já expliquei aqui no canal, essas tecnologias diferentes proporcionam funcionamentos diferentes. Então, o motor síncrono de ímã permanente, ele é um motor que oferece, por exemplo, mais torque em baixa velocidade. Ele também é um motor que consome menos energia, ele é um pouco mais compacto, mas ele é um motor mais caro. Já o motor assíncrono, ele é principalmente utilizado para manutenção de velocidade, ele também aceita melhor a variação de velocidade. Então, essa composição de 2 tecnologias de motores é justamente feita para você conseguir tirar o máximo do carro. Não é só a Volvo que faz isso. Existem outras marcas alemãs que também constroem os seus carros 100% elétricos com 2 motores dessa forma. E o mais importante, eles não têm a mesma potência. Só para vocês terem uma ideia, o motor elétrico dianteiro desse carro aqui tem uma potência de 130 kW ou 184 cavalos. Já o motor elétrico traseiro tem uma potência de 190 kW ou 258 cavalos. Vocês estão vendo que não é por acaso que esse carro tem o pneu traseiro mais largo, né? Ele faz isso justamente para aproveitar melhor a potência e o torque do motor, que além de ser mais potente, ter um pouco mais de torque, também tem uma tecnologia que consegue ser mais eficiente, por exemplo, em questões de aceleração. Para quem tem dúvida, então o que muda nessa versão Black? Aqui ela é montada a partir da versão Ultra com os mesmos equipamentos, porém o carro é todo escurecido. Você não tem cromados no carro. Ou você vai ter acabamentos em preto brilhante ou em preto fosco. Se a gente olhar aqui na frente, o símbolo da Volvo,
você vai ver que ele tem um acabamento aqui em preto brilhante, é tudo preto aqui na frente, o para-choque ali embaixo tem acabamentos em preto fosco, a roda é pintada em preto brilhante, aqui na lateral você vê que as molduras de janela aqui, elas estão em preto fosco, aqui embaixo, na parte de baixo você tem o preto brilhante, na parte de baixo do carro você tem ali o preto fosco, ou seja, não existem cromados aqui na lateral. Quando a gente vem aqui na parte traseira, a mesma coisa. Você consegue ver aqui, ó, o EC40 em preto brilhante e a marca Volvo aqui também em preto brilhante, aerofólio em preto brilhante, o para-choque mesclando preto brilhante com preto fosco, ou seja, não existem cromados justamente para deixar esse tom aqui mais escurecido em todo o carro. O principal diferencial de estilo do EC40 é aqui a traseira, que em vez de ter aquele visual de SUV com a traseira mais reta, você tem esse vidro aqui bastante inclinado, sugerindo um veículo coupé, pelo menos nessa traseira. E aí a gente também tem aqui esse elemento que acaba funcionando como parte da aerodinâmica do carro, com as laterais aqui um pouco mais altas, formando aí um canal de ar aqui no meio do carro, e você também tem aqui esse pequeno aerofólio, que acaba tendo aí uma função aerodinâmica também. Outra coisa legal nesse carro é a forma como a lanterna é montada, né? Então ela vem aqui de cima, seccionada, faz o contorno aqui na lanterna e acaba invadindo aqui a tampa do porta-malas, o que dá um visual bastante bonito ao EC40. Aliás, essa assinatura luminosa aqui, vamos combinar, ela é bem diferente aí do que normalmente a gente vê nos outros carros. Porta-malas aqui a gente tem 413 litros de capacidade com uma tampa com acionamento elétrico. E a gente consegue observar algumas coisas diferentes no porta-malas. A gente vai ter aqui os ganchinhos tradicionais, aqui dos dois lados, para você prender bolsas e sacolas, mas o que é realmente diferente é o piso dele. Por quê? Essa peça aqui, você consegue colocar ela desta forma. Olha que interessante. Além dela fazer uma divisão do espaço, então você pode colocar coisas ali na parte da frente que não devem ficar rolando, você também tem esses pequenos detalhes aqui, né? Essas partes superiores que tem até aqui a indicação da sacola, justamente para você colocar sacolas e elas não ficarem rolando no compartimento. Além desse espaço adicional aqui, para você guardar mais coisas. E nas laterais, nessa lateral que tem espaço para colocar coisas que não devem ficar rolando, e aqui também é um espaço um pouco menor. Mas a gente consegue ver um porta-malas bastante versátil para acomodar diferentes tipos de objetos. Apenas a título de curiosidade, você também pode fazer isso aqui. Rebater o piso dessa forma, caso você tenha alguns tipos de volume que precisam ser melhor aproveitados, espaço ainda aqui nessa parte de baixo, e esse acabamento aqui, ele pode ser retirado. Na verdade, a única função disso é você acessar ali algumas partes mecânicas do carro. Mas tem um detalhe importante que vocês precisam saber. Tá vendo essa alçazinha aqui, que fica embaixo desse acabamento? Para que ela tá aqui? Imagine que houve algum problema com a desconexão da tomada de carregamento, né? Então ela tem que ser feita aí de forma meio que automática pelo carro, ou quando você quer desconectar com a chave aqui, você vem aqui e aperta esse botão. Mas é um acionamento elétrico que faz isso. Se houver algum problema com esse sistema de desconexão e você tiver que fazer uma desconexão de emergência, é essa cordinha aqui que você puxa para liberar a tomada de carregamento. Outra curiosidade, a gente tem aqui esse tampão que é preso por essas cordinhas aqui na parte superior. Mas e se você precisar rebater os bancos? Olha que legal. Você pode tirar aqui esse tampão, você vai virar ele dessa forma aqui e vai colocar ele nessa posição aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele encaixa direitinho. Aí você pode fechar aqui o piso e dessa forma fica muito fácil aí rebater os bancos traseiros. Você tem a opção de rebater aqui o banco traseiro na proporção 1/3, 2/3. Um lado eu já rebati. Rebatendo aqui o outro lado é muito fácil, tem um botãozinho aqui em cima que você faz aí o rebatimento. E a gente consegue observar de forma clara que forma uma continuidade entre o piso do porta-malas e o banco rebatido. Isso é muito bom quando você tem que colocar coisas mais pesadas para deslocar elas para frente sem fazer tanta força. A gente sabe que existem vários carros que formam aquele degrau no piso do porta-malas com encosto rebatido, o que
impede um melhor aproveitamento do espaço. Isso não acontece aqui, mas a Volvo não informou para mim qual é o espaço total que a gente tem nesse tipo de situação. Os mais atentos vão notar que tem uma espécie de uma portinha aqui no meio, que você abre ela dessa forma, mas parece que não tem acesso à parte interna do carro. Tem sim, pessoal. Isso aqui é apenas um acabamento, então com o descansa-braço abaixado, olha só, é só um feltro aqui. E para que serve isso? Além de dar acesso ao interior do porta-malas, se você estiver levando objetos mais longos, você pode colocar aqui no porta-malas e estender para dentro do carro. Originalmente, isso aqui foi pensado para esquis e tacos de golfe. Não é bem isso que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas se você tem um objeto mais longo e você precisa transportar, você tem esse recurso adicional aqui no EC40. Espaço aqui no banco traseiro. Esse modelo tem 2,70 metros no entre-eixos, que é a medida aí de um sedã médio. E o espaço aqui atrás, como é que é? Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá na frente. E do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui pouco mais que 5 dedos fechados. Movimentação de pés, eu vou caracterizar ela aqui como boa, mas prestem atenção. Se eu colocar os pés nessa situação aqui, você pode ver que a minha perna aqui, ela acaba não encostando direito aqui na parte de baixo. E por que esse tipo de coisa acontece? Nos veículos 100% elétricos, normalmente a gente acomoda a bateria na parte de baixo do carro. E isso acaba tirando o espaço das pernas ali para o fundo, né? Isso não é um problema desse carro. Isso é um problema quase de todos os 100% elétricos. Mas aqui a gente tem mais um outro detalhe. Tem esse túnel traseiro aqui, que é uma espécie de herança, quando essa plataforma também era utilizada aí para o sistema híbrido plug-in. Então você vê que ele não tem um assoalho traseiro totalmente plano. O conforto aqui atrás é muito bom para 2 pessoas. É possível levar uma terceira? Claro que é. Tem um encosto de cabeça aqui que você pode levantar e colocar nessa posição. Mas não é o melhor conforto. Mais algumas curiosidades. Vocês estão vendo que o encosto de cabeça está nessa posição? Por quê? Ele tem um sistema de desarme que você consegue fazer lá pela frente para rebater o encosto quando não tem ninguém utilizando, para melhorar a visão traseira. Então a pessoa, quando senta aqui, ela levanta o encosto de cabeça. Também temos aqui atrás saída de ar-condicionado para o banco traseiro, aqui com um bom direcionador. 2 tomadinhas aqui USB do tipo C para carregamentos positivos. E essa rede aqui para você colocar vários tipos de objeto. Então, se você tiver um smartphone, vai ter que colocar o smartphone assim, colocar o cabo e prender ele aqui. O detalhe é que 2 pessoas vão conseguir utilizar aí essa tomada de carregamento. Mas algumas outras coisas. A gente consegue ver aqui, pessoal, que tem um ganchinho aqui na lateral, nas duas, tanto desse lado quanto do outro lado, para quando não tem ninguém sentado aqui atrás, colocar uma espécie de jaqueta ou alguma roupa aqui que possa ficar pendurado. Mas cadê a alça de segurança aqui no teto? Esse carro não tem, né? Como ele tem o teto panorâmico fixo, que não abre, e vem até aqui a parte traseira, vocês conseguem ver que também nós não temos aquelas luzinhas de leitura nessa posição. Onde estão essas luzes? Aqui do lado, tá vendo? Ela fica aqui do lado esquerdo, que é um sistema touch, para iluminar aqui a região do passageiro. E por fim a porta, que tem aí um acabamento que eu chamaria de diferente. A parte superior, ela tem um material aí acolchoado que parece couro. Aí a parte central aqui é um plástico e na parte interna é um tipo de carpete, né? Então não é um negócio assim tão sofisticado. Mas a Volvo tem esse viés justamente para tentar tornar o veículo, digamos assim, mais sustentável. O acabamento de porta segue o que a gente vê na parte traseira. Então você tem aqui um material acolchoado aqui que parece um couro. Você tem esse carpete aqui na parte interna da porta, você tem aqui o plástico em toda essa região, mas esse plástico ele tem uma textura diferente daqui da parte de baixo. Ele é muito bem acabado e também tem esse outro acabamento aqui que parece um alumínio. Não é, né? Mas ele dá essa sensação de parecer um alumínio. E esse acabamento a gente consegue ver aqui na parte interna, na frente do passageiro. Além do painel emborrachado aqui na parte superior, é emborrachado também nessa parte, e aí o plástico duro somente aqui na parte de baixo. No geral, o acabamento do carro é bom. Mas algumas coisas a respeito do banco do passageiro, como por exemplo,
o extensor de pernas, também no banco do passageiro, que é muito bom. E a gente tem aqui um acabamento que a parte central, segundo informações do próprio catálogo da Volvo, é suede. E aqui na lateral, a informação que está lá no catálogo, que é um material que parece couro, tá? Não é couro, mas é um material similar ao couro em matéria de aparência. Pois bem, quando a gente vem aqui para a parte central do carro, você tem aqui o descansa-braço com a parte de cima aqui acolchoado, levantando ele aqui um porta-objeto, inclusive deixei aqui o meu cabo de carregamento do meu smartphone, e esse porta-objetos, tá vendo? Inclusive, se você não quiser usar esse porta-objetos, você pode retirar ele, aumentando o tamanho útil aqui na parte de baixo, ó. Você pode deixar dessa forma aqui. O ideal mesmo é deixar ele aqui para você ficar com a continuidade do conjunto. Temos aqui 2 porta-copos. A parte de baixo aqui é emborrachada, então se você colocar chaves, moedas, não vai ficar fazendo barulho. Aí nós temos mais esse pequeno espaço aqui que eu particularmente uso para colocar aqui a chave do carro e mais esse outro porta-objeto, sendo que a parte central, isso daqui é um carregador de celular por indução e espaço adicional aqui do lado. Temos também aqui uma tomada 12 volts e aqui vocês podem ver 2 portas USB do tipo C também para carregamento de dispositivos. Central multimídia aqui do carro da Volvo. Primeira coisa a ser destacada é que ela já vem com o Google Maps embarcado. Não só com o Google Maps, mas o sistema Google. Então isso que vocês estão vendo aqui é um Maps, inclusive com indicação de trânsito em tempo real, uma vez que essa central é conectada. Vocês estão vendo ali em cima, ó, a indicação LTE. O carro tem um chip embarcado onde você consegue usar conexão de dados. Não só para utilizar o Maps, mas através dessa central, você tem a conta Google instalada no carro, onde você consegue obter mais aplicativos. Não são todos os aplicativos de plataforma Android, mas você tem aqui joguinhos, você tem aplicativos de produtividade, ó, aqui o PlugShare, que é extremamente importante aqui para quem tem carro 100% elétrico, inclusive vou botar ele aqui para instalar agora, ou seja, são muitos aplicativos, a maioria deles é aplicativo de streaming de música, né? Aplicativos também de podcasts, alguns que não são inclusive conhecidos aqui no Brasil, e também aplicativos de joguinho, ou seja, são aqueles aplicativos que são aí homologados para trabalhar no carro sem muitos problemas. Além disso, você também tem nessa central multimídia aqui embaixo esse menu de atalho para o sistema de climatização do carro, aliás ele é bastante completo. Você consegue fazer aqui o direcionamento da forma que você quiser, tem climatização desligada, tem um manual para você utilizar, um modo automático. Você também tem aqui um indicador de qualidade do ar, o que acaba sendo bastante interessante, não é todo carro que oferece isso, e um temporizador para você conseguir ligar o ar condicionado em momentos, por exemplo, você deixou o carro estacionado, no dia seguinte você quer entrar no carro com ele já climatizado, você pode usar isso. E também um recurso de purificação do ar, que não é todo carro que oferece. Nessa central multimídia também, além dessa opção aqui, onde você consegue ver os aplicativos que você já descarregou, inclusive tem aqui o YouTube Music, ó, o PlugShare já está instalado, tem alguns joguinhos que já foram instalados. É através dessa central que você configura o carro todo. Então, quando você clica no ícone do carrinho, você tem essa tela aqui que são aqueles mais utilizados. Lembra que eu falei do encosto de cabeça? É aqui que você aperta e aí ele faz aí o rebatimento, ele desce automaticamente o encosto de cabeça. Você tem algumas funções como One Pedal, o Lane Keeping. Aqui são as configurações mais completas do carro, onde você vai configurar diversas coisas. Todo o sistema de assistência à condução está aqui nesse menu. Aqui você tem sistemas relacionados ao controle do veículo. Nessa opção você faz a configuração do sistema de som Harman Kardon, que inclusive é muito bom. Aqui a parte de conectividade, caso você queira conectar o carro até mesmo numa rede Wi-Fi. Informações relacionadas ao carregamento, quanto que você quer carregar da bateria e esse limite de corrente aqui. Só um detalhe, tá, pessoal? Isso aqui só funciona para as tomadas de corrente alternada. Ele não funciona para a tomada de corrente contínua do carro, né? Você também tem aqui os perfis para ter motoristas diferentes. Então, cada um que entra no carro cria o seu perfil, pode baixar os seus aplicativos, deixar suas configurações para que um motorista não tenha aí a invasão da configuração do perfil do outro.
E aqui a parte de sistemas da central multimídia, que inclusive tem atualização over the air, a própria rede de conexão de dados dela faz atualizações. E por fim a conta Google, que você coloca aqui justamente para poder baixar os aplicativos. A gente já fez vários outros vídeos no canal mostrando detalhadamente como funciona essa central. Então aqui é a versão resumida. Posição do motorista, falando dos ajustes. Coluna de direção tem aqui ajuste manual de profundidade e de altura. O banco tem todos os ajustes elétricos, os mesmos do banco do passageiro. O que muda aqui para o motorista é que existem duas posições de memória. Também temos ajuste de altura do cinto de segurança. Sentando aqui no banco, eu digo que ele é bastante anatômico. Então ele não tem aquela espuma tão mole. Você sente aquela questão do banco abraçar o motorista. Você fica numa posição bastante confortável. Controles que o motorista tem. Aqui na porta, você tem esse botão que é interessante destacar, porque além dele bloquear o vidro traseiro, escutem o barulho. Então ele faz o bloqueio do vidro, mas ele também faz o bloqueio da maçaneta interna. Então você não precisa ir lá na porta e ficar mudando aquela chavinha que alguns carros têm. Aqui é só apertar esse botão que ele já bloqueou o vidro e também a maçaneta interna. Simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, controle aqui dos espelhos, inclusive apertando os 2 botões juntos. Você tem a função de rebatimento, trancamento e destrancamento das portas. E vindo aqui para dentro, o único botão diferente que você acaba vendo é esse daqui para fazer a abertura da tampa do porta-malas. Hora de mais um teste aqui com o EC40, inclusive de consumo. Bateria, como a gente consegue ver, 100% carregada. Vamos dar uma olhada aqui nas informações do computador de bordo. Você vê que ali o TM tem 0,3 km, porque o carro foi movimentado um pouquinho aqui no pátio, mas então eu vou redefinir. E aí a gente tem ali a viagem automática que ele zera depois de algum tempo que ele está parado. Pois bem, mas o importante é que o carro está com 100%, vamos pegar a estrada, vamos testar aqui a questão de sistemas de assistência à condução e também estamos fazendo uma viagem aí para São Paulo, vamos ver como é que vai ser o consumo nessa viagem. Importante observar que como a gente tem o Google Maps embarcado, eu já criei aqui o roteiro, está dizendo que a gente vai levar 1h30 até o nosso destino, mas o mais importante é que o Maps coloca aqui com quanto que a gente deve chegar lá de bateria, ó, 73%. Então tá vendo, nesses 84 quilômetros aí, ele está prevendo 73%. Mas vamos ver o quanto que esse sistema aqui é preciso em administrar aqui a carga da bateria. Muita gente pergunta se esse teto panorâmico que o carro tem, que é todo de vidro e não tem cortininha para fechar, se ele consegue realmente absorver o calor do sol. Pois bem, hoje é um dia que tá sol, não tá completamente aquele céu azul, mas tem vários momentos aí de sol. Por exemplo, agora tá sol. Eu vou pegar a estrada e vamos ver se o teto aqui realmente consegue filtrar o calor. Mas como vocês estão vendo, aí até pela câmera, entra uma quantidade grande de luz. Então assim, quem não gosta dessa intensidade de luz, às vezes pode ficar um pouco incomodado pela falta da cortininha. Agora eu estou exatamente naquela situação de sol e o sol bem aqui em cima sem nuvem, ou seja, ele está direto aqui. Tá incomodando esse sol? Para mim não. Se vocês perguntarem, tá passando muito calor? Tem um pouco de nuvem, mas por exemplo agora ó, volta a ter sol. Se eu colocar a mão aqui, eu pelo menos não tô sentindo muito calor. Hoje o dia, a temperatura lá externa, tá ali, vocês estão vendo, 32 graus, não é dos dias mais quentes, mas pelo menos no que diz respeito à questão térmica, eu não sinto calor. Agora, que a quantidade de luz que entra é bem grande, isso é. E aí não tem como reduzir, porque é só o vidro levemente escurecido. Como é que a gente usa aqui os sistemas de assistência à condução? Isso é uma coisa legal da Volvo, porque é muito fácil. Você só vai apertar um botão aqui no volante do lado esquerdo, que é esse botão aqui do meio. Na hora que você aperta o botão, ele já programa a velocidade que você estava. E aí você dá toquinho aqui para cima para aumentar a velocidade, toquinho aqui para baixo para diminuir a velocidade. E você também consegue escolher a distância em relação ao veículo da frente, nesse botão que fica aqui na parte mais interna. Aqui você aumenta a distância e aqui você diminui a distância, tá vendo? Ó, aumenta e diminui. Muito simples. No caso, eu estou usando já o sistema com a centralização de faixa
E a gente sabe isso olhando o ícone que tem aqui no painel na parte de baixo. Esse do volante com a mãozinha. Então, quando está com a mãozinha, ele está fazendo a centralização. Se eu quiser só usar o controle de cruzeiro adaptativo, é fácil. Eu pego aqui a seta para o lado direito, aperto, aparece só o carrinho. Aí ele vai ter o sistema só de permanência, que quando o carro começar a sair da faixa, ele atua para trazer para dentro da faixa, mas aí ele não faz a centralização. Se você quiser a centralização, você vai apertar aqui e aí sim, ele passa a funcionar com o sistema de centralização de faixa. Ou seja, é muito, muito fácil. E aí, se você pisar no freio, ele cancela, quer reestabelecer, só apertar o botãozinho aqui para cima que ele volta na velocidade que você programou. Então é bem interativo e simples de utilizar o Pilot Assist ou o controle de cruzeiro adaptativo. Momento ideal para utilizar aqui o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de centralização de faixa do carro da Volvo. Trânsito da cidade de São Paulo. Você vê que a via está bastante congestionada, um pareanda muito intenso. A gente consegue ver a indicação também do trânsito aqui no Maps, que é mostrado à frente do motorista, a via ali toda em vermelho, e o sistema aqui com uma operação muito boa. Então ele acelera e freia em relação ao carro da frente, para completamente o Volvo, inicia o movimento quando o carro da frente sai rapidamente e também mantém a centralização de faixa. Você sente que o volante fica aqui um pouquinho mais firme, né, para manter essa centralização de faixa. Então nesses momentos de trânsito muito pesado, o sistema faz aqui toda a diferença. E olha só, pessoal, tô praticamente chegando aqui no meu destino, faltam apenas 100 metros para eu chegar. E qual é a autonomia agora? No caso, o estado da bateria, 79%. Ele estava projetando 73%. E isso, para o usuário, é excelente. Por quê? Porque eu cheguei com mais bateria do que o previsto. Então, o sistema ele já prevê um cenário pior para quê? Justamente para você não ficar sem bateria no meio do caminho. Então dá para confiar na previsão aí. E agora a gente acabou de chegar aqui 14h18. Na verdade a gente chegou até um pouco antes do que o previsto. Provavelmente o trânsito deve ter melhorado. Mas de toda forma, o que a gente viu aqui? Que é confiável essa previsão de autonomia aqui no EC40. Volvo EC40 agora com 55% de bateria. E eu quero aproveitar para fazer aqui um teste de carregamento na Ecoparada Madeiro, aqui na rodovia Castelo Branco. Pessoal, agora, se vocês olharem o horário aqui, ó, um pouquinho avançado, né? Temos aqui 22h31, então não é um horário assim tão cedo. Mas o importante é que esse carregador aqui é 24 horas. Mesmo que a Ecoparada Madeiro principal esteja fechado, ainda assim você tem a conveniência e o posto aqui do lado que são 24 horas. Pois bem, vamos fazer aqui um teste de carregamento para ver quanto tempo vai levar aqui para carregar e o mais importante, né? Se essas informações aqui do computador de bordo vão bater com o carregamento. Vocês veem que eu tenho duas informações. Aqui foi quando eu resetei e aqui desde o momento que o carro foi carregado. Tem uma pequena divergência aí de número, um com 20,4 kWh para cada 100 km, o outro com 21, e eu tive aqui um percurso de 167 km, média horária aí de 28 km por hora. Pois bem, vamos carregar aqui o carro, ver quanto de energia vai entrar e o mais importante, quanto tempo vai levar aqui para a gente carregar o EC40. Volvo EC40 já conectado aqui no carregador, mas vamos dar uma olhada em quanto de potência que está chegando no carro. Olha só, aqui no painel, pessoal, a gente consegue ver, tem ali a indicação de que está entregando ali 73 kW, muito perto da potência máxima. Bateria aqui em 59%, está dizendo que vai terminar de carregar aí perto da meia-noite. Mas a gente também tem informação aqui no display do carregador. Vamos dar uma olhada? Olha ali, mostrando a porcentagem da bateria, a potência 73,29 e ali o que já entregou de energia. Mas pessoal, depois eu vou ter a curva de carregamento completa aqui desse carregador para a gente conseguir ver quanto que efetivamente o carro consegue carregar e o tempo que ele leva. Mais uma curiosidade, né? Não chegou na potência máxima de 80 kW, que é o que esse carregador aqui entrega.
enquanto o Volvo EC40 carrega, eu já estou ali com 85% de bateria, eu quero dar duas dicas bem legais para vocês. A primeira, o aplicativo da DSAX que você tem no smartphone, ele mostra tudo em tempo real. Se vocês olharem aqui, estou com 25 minutos de recarga, bateria em 85%, já foi entregue aqui aproximadamente 25 kW e a potência agora está em 40 kW. Se a gente olhar aqui no painel do carro, olha ali a indicação de porcentagem, exatamente a mesma do carregador. E a outra coisa legal é que aqui no carro da Volvo, pessoal, a gente consegue ter alguns aplicativos embarcados. Então, além do Maps, a gente pode ter aqui, por exemplo, o PlugShare, que é aquele aplicativo utilizado para você encontrar carregadores. E olha a curiosidade aqui, tá vendo? Ó, DSAX, Ecoparada Madeiro, tá dizendo que tem 3 tomadas disponíveis. Claro, uma delas eu estou utilizando aqui agora. Então por aqui você sabe, quando for a rede da DSAX, quantos carregadores estão disponíveis para você poder navegar e utilizar. Isso direto pelo próprio PlugShare. EC40 praticamente com a bateria em 100%, chegando aqui perto da meia-noite. Mas e aí, será que o computador de bordo foi preciso? Bom, pessoal, eu vou receber as curvas de carregamento e depois vou fazer um cálculo bastante preciso, utilizando não só as curvas, mas também a informação do software da DSAX. Vamos lá para mais um teste de carregamento aqui com o Volvo EC40. Estou testando aqui num hub que fica aqui no comecinho da rodovia Anchieta, na saída de São Paulo. Inclusive vou testar o carro num carregador de 120 kW, para ver se a gente consegue atingir a potência máxima, ou perto da potência máxima de carregamento aqui do EC40. Pois bem, além de usar aqui o Maps embarcado para chegar aqui no hub, vamos dar uma olhada agora no status da bateria do carro, usando aqui o aplicativo de assistente de autonomia. Vocês conseguem ver aqui que eu ainda tenho uma autonomia estimada de 200 km, sendo a mínima de 110 e a máxima de 220. Mas vamos ver como é que ficou aqui a situação de rodagem. Deixa eu acessar aqui o computador de bordo do carro. Esse aqui, lado esquerdo, foi desde o último carregamento na Ecoparada Madeira, 226 km, 5 horas e 38 de viagem, velocidade média de 40 km por hora, e eu tenho uma média de 19,7 kWh para cada 100 km. Então você vê que eu rodei aqui 226. Bateria agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela está em 43%, né, um pouquinho abaixo da metade. E esse outro número aqui do lado, esse aqui é o viagem automática. Toda vez que você deixa o carro parado por muito tempo, né, uma noite, por exemplo, ele zera automaticamente. E aí, hoje, eu fiz aqui uma condução puramente urbana. Então foram 19 quilômetros, 1 hora e 9. Média horária você vê que está bem mais baixa. E aqui eu tenho um consumo bem mais alto, ali, ó, de 30 kWh para cada 100 km. Então teve um consumo bastante alto aqui dentro da cidade. Mas agora é a hora de ligar o carro aqui no carregador e vamos ver aqui como é que o EC40 vai se comportar nesse teste com 120 kW. E olha só, pessoal, o carregador que eu vou usar aqui no hub da Ion House é esse aqui que está aqui atrás. Então é um carregador de 120 kW, mas no caso ele divide aí a potência em 2 saídas. Você vê que tem a saída A e a saída B. Só que eu tenho que esperar um outro carro sair daqui, inclusive um GWM Hora, que ele está aí na outra saída. Então assim que o carro sair, aí eu vou conectar aqui o Volvo, justamente para a gente conseguir ter a máxima potência de carregamento aqui no Volvo EC40. Volvo EC40 aqui, já conectado no carregador. Vamos dar uma conferida nos dados? Se a gente olhar aqui o display, ele está mostrando para a gente que está sendo entregue 83,5 kW, ou seja, a gente não está chegando na capacidade máxima de 120. Se a gente olhar aqui no aplicativo da Ion, também está informando ali 83,41. E se a gente der uma olhada aqui no painel do carro, deixa eu entrar aqui, pessoal, para mostrar para vocês, olha lá, também 83 kW, ou seja, nós não estamos chegando na capacidade máxima de 120 kW.
Carro chegando aqui em 75% e como vocês podem ver ali, a potência já caiu um pouco para 53 kW. Mas a dúvida, por que eu não consegui aqui 120 kW no carregamento, uma vez que esse carregador aqui tem sim 120 kW? Pois bem, eu conversei com o pessoal da Ion House e olha só, a explicação é muito simples. O carregador tem um 120, porém, esse cabo que sai aqui do carregador e vem até o carro, ele está limitado em 200 amperes. E o EC40, ele tem uma rede de 400 volts. Ele não é um carro de rede de 800 volts. Se você trouxer um carro aqui com rede de 800 volts, você vai conseguir atingir os 120. Então aqui no caso do EC40, a potência máxima que a gente vai conseguir é aí na casa de 90 kW, por conta da limitação de corrente do cabo e também da rede de 400 volts aqui do Volvo EC40. E olha aí, pessoal, o Volvo praticamente carregado. Faltam alguns minutinhos aqui para terminar o carregamento, 99%. Você vê que a potência aqui já está bem baixa, né, em torno de 4 kW. Ele está prevendo terminar às 2 horas. Agora aqui, 1h55. A gente já vê aqui o assistente de autonomia mostrando novamente a estimada de 440 km. Pois bem, resetar aqui o computador de bordo, depois vou pegar a informação exatamente de quantos quilowatts entraram e a curva de carregamento. Então aqui pelo aplicativo a gente já consegue ver que energia carregada passou aí de 50 kWh e olha só, duração da recarga, 1h17, né? Como a gente já percebeu, o carro quando está com a bateria já bem cheia, ele diminui muito a potência de carregamento, levando mais tempo. Mas vamos continuar fazendo aqui os testes com o EC40. Hora do nosso teste de performance aqui com o Volvo EC40. Pois bem, o carro ficou parado aí um bom tempo, vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo. Esse aqui é o computador de bordo desde a última recarga. E esse daqui é desde o momento que o carro ficou desligado bastante tempo e eu comecei a usar o veículo. Pois bem, agora eu vou para a rodovia, lá para o ponto onde eu faço aceleração, e vamos dar uma olhada como é que fica o consumo, principalmente usando o carro de uma maneira um pouco mais esportiva. Vamos ver aí qual vai ser esse resultado. Antes do nosso teste de aceleração, vamos conferir como é que está a média do carro. Olha aí, dirigindo de forma mais esportiva, você vê ali, ó, 22,2 kWh para cada 100 km, né, em 19 km percorridos, quando a gente tem uma média histórica de 18,8. Mas agora, para essa condição de esportividade que eu quero aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês uma das coisas que eu vou fazer aqui, ó, no menu de condução. Primeiro eu vou testar o carro aqui no modo de performance. Então, vamos configurar tudo aqui e vamos ver como é que fica o 0 a 100 nessa situação. Então vamos lá, o carro já está aqui no modo de performance, largadinha estolada, lembrando, né? Tração nos dois eixos, não deve escorregar absolutamente nada aqui na saída. Então freio, acelerador e... é forte, hein? É forte o negócio. 0 a 100 deu 4,34 segundos no modo de performance, sem escorregar nada na saída. Agora no modo Standard, que é o modo normal de condução. Será que vai mudar alguma coisa? Vamos lá. Freio, acelerador, tirou o pé do freio. Continua forte, mas vamos ver o número. 4,40. Muda muito pouca coisa. O fato é um foguete esse carro. Só por curiosidade, deixa eu fazer o teste de aceleração aqui, 0 a 120 na subida, né? Ele vai marcar de 0 a 100. Mas vamos ver como é que o carro se comporta no modo Standard. Será que muda muito 0 a 100? Então, vamos lá, freio, acelerador, tirando o pé, continua muito forte na subida, hein? E olha só, pessoal, 4,71 subindo, é muito forte. Agora, pessoal, eu vou fazer um trajeto aqui de aproximadamente 22 quilômetros até um carregador rápido que tem na cidade de Sorocaba. Quero ver se esse carregador está funcionando, se está tudo direitinho. E eu já coloquei aqui no Maps do carro, né, embarcado, está dizendo que eu vou levar 42 minutos para chegar lá. Está dizendo que eu vou chegar lá com 67% da bateria, eu estou aqui com
71%. Mas o ponto é, eu não estou preocupado em fazer uma condução suave. Justamente para ver o comportamento de consumo aqui do EC40 numa condição urbana com uma maneira um pouco mais esportiva de dirigir. Cheguei aqui na estação de carregamento, estação da Allianz, parceiro nosso, que fica aqui no posto Gigante Beira Rio, que é um lugar de bom acesso, né? Fica aqui na divisa de Sorocaba com Votorantim. Pois bem, é um carregador Vimob Station de 30 kW. Agora o carro está com 67% de bateria. Vamos dar uma olhada no computador de bordo? Olha, eu não fiz uma condução muito suave, ainda assim eu estou com uma média ali de 19,6 kWh para cada 100 km, aí desses últimos testes que eu fiz, e o acumulado do carro ali são 18,6 kWh para cada 100 km em 137 km. Bom, agora é botar o carro para carregar, vamos ver quanto tempo vai levar. Pessoal, enquanto o carro carrega, dicas muito legais. Posso ficar aqui dentro do carro com o ar-condicionado ligado? Pode, não tem problema nenhum. A gente consegue ver aqui no painel que a gente está conseguindo, por enquanto, manter a carga máxima do carregador de 30 kW, bateria aqui em 73%, indicando ali a conclusão de recarga. Inclusive, aqui no carro, existe um aplicativo que é esse daqui, né? Nesse aplicativo, ele mostra tudo o que está acontecendo com o veículo. Então, ele te dá a autonomia estimada e o mais legal. Tá vendo aqui, ó, consumo 1 kW, o que é esse 1 kW? É o consumo do ar-condicionado. Então, como eu estou aqui dentro do carro com o ar-condicionado ligado, ele está consumindo apenas 1 kW. Por quê? Porque o dia não está tão quente, está mais fresquinho, então o consumo não é tão grande. Você pode ficar aqui dentro do carro esperando a carga concluir e manter aí o ar-condicionado ligado. Claro que isso aqui é um consumo a mais, né? Mas ele é muito pequeno. O importante é que mantenha o conforto e daí daqui a pouco o carro está 100% carregado. E se eu quisesse deixar aqui o carro trancado e ficar longe do carro e acompanhar o carregamento? Eu também poderia fazer isso. Inclusive aqui o software da Allianz me dá todas as informações, olha só. Ele dá aqui o status que o carro está carregando, porcentagem da bateria, a potência, a energia carregada, a duração, ou seja, por aqui eu tenho todas as informações. Então à medida que o carro for sendo carregado, eu sou avisado por aqui e quando ele conclui o carregamento, também eu sou avisado. Ou seja, eu não preciso ficar do lado do carro para saber que o carregamento ocorreu da forma correta. Pessoal, vamos entender aqui carga de conveniência. Por quê? Olha só. A bateria do carro já está em 93%. E para completar a bateria, eu teria que ficar aqui até 8 horas da noite. Mas agora são 7h30. Então, quer dizer, levaria mais meia hora aqui até a bateria estar completamente carregada. Por que acontece isso? Se vocês olharem, a potência aqui já diminuiu. Inclusive, aqui no aplicativo eu também já tenho essa informação. Ó. Agora eu já estou com 20 kW de potência aproximadamente para carregar o carro, né? E essa potência vai caindo mais. É justamente por isso que acaba levando mais tempo. Então, como minha necessidade agora não é autonomia, eu passei aqui justamente para ver se o carregador estava funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a recarga, vou para minha casa e depois eu deixo o carro lá carregando a noite inteira. Então esse tipo de recarga de conveniência é muito indicado quando você está numa viagem e quer carregar o carro rapidinho só para melhorar a autonomia dele. Então você carrega aí até casa de 90% enquanto está usando a potência máxima do carregador e depois segue a viagem. O resto você carrega enquanto o carro estiver na sua garagem e você dormindo. Fica aí a dica, pessoal. Fazer agora um teste noturno, aqui utilizando os faróis do carro, né? Então, primeiramente, vamos entender aqui as funções que a gente tem aqui, porque olha só. Aqui nós temos a situação do farol desligado, lanterna, farol normal, a gente consegue ver a indicação ali, e o farol automático, que ele vai acionar automaticamente à noite quando há necessidade. E por fim, tem essa outra função aqui em cima, que seria justamente o sistema ativo de farol. Quando a gente coloca aqui, aparece o azinho lá na parte superior em branco. E quando aquele azinho ali fica azul, significa que o sistema está ativo com o farol automático. E é isso que a gente quer ver agora à noite, como é que funciona. Então vamos acessar a rodovia e olha, o farol já está funcionando de forma ativa. A gente vê a iluminação lado esquerdo e lado direito, sem ofuscar o carro que vai à minha frente. Aqui está mostrando grande atividade do conjunto de farol. Olha o lado direito da pista e um pouco do lado esquerdo como a iluminação fica mais forte.
E no painel a gente consegue ver justamente ali o ícone em azul, mostrando que o sistema está ativo. O recorte do farol é realmente muito bom, e toda vez que ele presencia um carro na região de iluminação, aí ele apaga o farol nessa região. Então olha como a gente consegue ver aqui. Agora o sistema automático parou de funcionar. Por quê? Porque o ícone está apenas branco. Então, no acesso à rodovia, a gente conseguiu perceber muito bem a atividade do farol. Agora, vamos acessar aqui um retorno que não tem nenhuma iluminação, a velocidade vai ser mais baixa, e vamos ver se a gente vai conseguir um pouco mais de atividade do farol. Porque quando a gente está na via, velocidade constante, o farol tem muito pouca atividade. Vamos ver se mudando aqui o cenário, a gente passa a ter um pouco mais de animação do sistema ativo. Ó. Então, pegando aqui o retorno, ó, ele já iluminou aí o farol alto. Olha só, ele já colocou o farol alto. A gente vê que está a iluminação máxima aqui do farol. Vamos fazer uma curva aqui para a esquerda, né? Vamos lá. Olha o farol direcional funcionando. Olha a diferença aí do farol direcional. Quando a gente força mais o volante, ele abre mais o facho para o lado esquerdo. Isso aqui é realmente muito bom, né? A gente consegue ver claramente ali a iluminação melhor do lado esquerdo. Agora, ó, tem um carro aqui na frente. Ele já desligou o farol, porque ele percebeu o veículo, e aí ele percebeu que ele poderia ofuscar o outro motorista, mas ele está fazendo um recorte. Olha que interessante. Ele ilumina as laterais sem colocar o farol mais intenso em cima do outro veículo. Então a gente consegue observar aí um funcionamento muito bom do farol ativo aqui do Volvo EC40. Novamente, vou pegar aqui mais um outro retorno, que também é uma área sem iluminação nenhuma. Olha aí. Vamos ver se ele vai também manter essa atividade do farol nesse outro retorno aqui. O mesmo carro que estava na minha frente, na via, ele também pegou aqui o retorno. Por enquanto, somente o farol baixo do veículo. A gente vê pelo ícone branco no painel. Vamos ver se agora, olha lá, já ligou o farol com o recorte. Então a gente tem a iluminação aqui do lado direito, mais intensa, do lado esquerdo também, porém recortando o carro lá na frente. Ó. O carro vai fazer uma pequena curva, olha o facho do farol acompanhando o recorte. O farol aqui realmente é muito bom, e a gente percebe que ele funciona mais tempo quando você está em vias secundárias ou em retornos. Quando você está na pista mesmo, na velocidade ali de 110, 120, você tem pouca atividade do farol, mas nessas situações de retornos, rotatórias, áreas mais escuras, aí você consegue ver muito mais a atividade do farol ativo. Pessoal, cheguei aqui na minha base e hora de colocar o carro para carregar, inclusive aqui na minha plataforma da WEG. Vamos ver o computador de bordo. Olha aí, todos os testes do dia de hoje, 19,1 kWh para cada 100 km em 1h51. E aí a gente tem aí a média geral do carro de 18,5 kWh para cada 100 km. Até que a média ficou melhor do que eu estava esperando. Agora vamos para uma viagem bastante extensa aqui com o Volvo EC40. Pessoal, vou fazer uma viagem até Brotas. E olha só, projetando ali 3 horas e 57 minutos até lá, 224 km, está dizendo que eu vou chegar lá com 40% de bateria. Bom, dá uma olhada aqui no computador de bordo, porque o que eu já fiz aqui, ó, eu já zerei o viagem manual, e esse viagem automática aqui, ele zera automaticamente quando o carro fica muito tempo parado, mas ele tá dando aquela indicação, porque depois que eu tirei do carregador eu tive que fazer uma pequena manobra com o carro, e foi ali o que ele acabou calculando, mas isso vai ajustar aí ao longo da viagem. Pois bem, vamos ver como é que o carro vai se comportar nessa viagem, e eu quero ver se também consigo mostrar alguns pontos de carregamento no caminho. Conferindo aqui a autonomia do EC40. Estou passando aqui na região de Piracicaba, a cidade está aqui do meu lado esquerdo. Nesse momento eu tenho 74% de bateria, já rodei ali 88,6 km. Vamos dar uma olhada no computador de bordo? Olha só, o que eu zerei manualmente está dizendo 23,2 kWh para cada 100 km. O outro aqui, você vê que está ali 23,6, que foi aquele depois que terminou o carregamento,
Aí o carro fez uma pequena manobra, você vê que tem uma pequena divergência ali nos números, mas eles tendem a se estabilizar aí ao longo da viagem. Mas pessoal, como é que está a minha condução? Então nós temos aqui um aplicativo na central multimídia que é o assistente de autonomia, que ele mostra aqui, ó, autonomia estimada de mais 300 km, a mínima seria de 150 e a máxima, com máximo de eficiência, seria 370. Isso depende do estilo de condução. E aqui embaixo ele mostra como é que está o impacto de tudo isso, né? Então, quanto que o clima, no caso, o sistema de ar-condicionado está impactando, o meu estilo de condução e a minha velocidade. Você vê que eu não estou aí com uma condução extremamente agressiva, mas ainda assim eu estou com um consumo ali na casa de 22,8, que não é tão baixo assim. De toda forma, eu continuo com a estimativa de chegar no meu destino aqui, ó, com 40% de bateria, segundo o Maps. Vamos ver se vai ser isso mesmo. E vamos lá conferir mais uma parcial. Eu estou a 57 quilômetros do meu destino. Mas o motivo dessa passagem aqui é por causa do status da bateria. Eu estou com 51% de bateria e desde que eu comecei a viagem, rodei aí 161 quilômetros. Então, considerando esse estilo de condução, que eu estou com uma média ali de 23,8 kWh para cada 100 km, em tese, eu rodaria 160 vezes 2, 320 km aproximadamente. Vamos dar um chorinho aí, uns 330 nessa pegada. Ainda faltam 55 km e ó, uma mudança aqui, né? Tá dizendo que eu vou chegar lá no destino com 37%. Você vê que ele estava prevendo 40%, mas agora é 37%. E quando a gente vem aqui no assistente de autonomia, ele tá me dando aí, ó, uma autonomia estimada ainda de 180, a mínima numa situação bem difícil 100 e a máxima de 250. Você vê que a velocidade é o que está mais pesando aqui nesse consumo aqui do carro. Realmente o consumo está um pouco mais elevado do que normalmente seria, né? Estou dirigindo o carro normalmente, sem muitos cuidadinhos assim, com economia. Mas ainda assim, eu vou chegar no meu destino com uma boa reserva. Acabei de chegar aqui no meu destino e qual que é o status da bateria? 34%. Quando a gente acessa o computador de bordo, 23,4 kWh para cada 100 km. No momento que eu zerei, 23,5. Você vê que os dois vão se equiparando, né? 2 horas e 35 de viagem, média horária de 84 km por hora. E quando a gente olha aqui, deixa eu mostrar para vocês ali o aplicativo de assistente de autonomia. Olha aí, autonomia estimada ainda em 110 km, sendo a mínima de 70 e a máxima de 170. E aqui tem o resultado do estilo de condução. Você vê que a gente acabou tendo um pequeno erro aqui, né? Porque previa chegar com 40% de bateria, a gente chegou aqui com 34%. Hora de carregar um pouco aqui o Volvo EC40, pessoal. Eu tô aqui no Raceville, em Brotas, onde está acontecendo um evento. E aí o carregador que eu tô utilizando é esse daqui, ó. Essa estação de carregamento aqui. Vamos dar uma olhada na potência que está entregando para o carro? Olha aí. Abrindo aqui a porta do carro, olha lá, a gente tem ali 16 amperes, né? Ele vai dizer, tá informando aí que o carregamento vai acontecer por volta de 18h20. Mas eu não vou precisar carregar aqui completamente o carro, afinal de contas, na volta, eu quero mostrar a infraestrutura de carregamento que tem na estrada. Será que tem carregador de corrente contínua suficiente ou carregador de corrente alternada para uma emergência? É isso que a gente vai descobrir aqui depois na viagem de volta. Bom, pessoal, hora de voltar aqui com o EC40 lá para minha base. Consegui carregar completamente o carro? Não, eu estava usando carregador de corrente alternada. Mesmo assim, eu tenho 76%. Se eu simplesmente roteirizar aqui para minha base, olha só, eu até chegaria lá, ó, com 25% de bateria. Mas eu não quero fazer isso. O que eu quero é ver a disponibilidade de carregadores que existem na rodovia. Então eu já entrei aqui no software, no aplicativo da Alliance, e encontrei um carregador em Rio Claro. Então a gente tem aqui a indicação. E o que eu vou fazer? Eu vou navegar até esse carregador porque eu quero ver se é difícil chegar
e o estado do carregador e a disponibilidade. Afinal de contas, é um dos carregadores que está aí no roteiro. Então, vamos para lá, eu estou a apenas cerca de 70 quilômetros desse carregador. Bom, vamos ver com quanto que eu chego lá de bateria. Já coloquei o destino aqui no GPS do carro, ó. Tá dizendo que eu vou chegar lá com 54% de bateria. O roteiro pela estrada é um pouquinho maior que 70 km, tá 91 km. Mas bora fazer a viagem e ver aí a disponibilidade do carregador. Acabei de chegar aqui em Rio Claro, no carregador da Alliance. Pessoal, aparentemente o carregador tá ok para carregar, mas antes vamos ver aqui qual é o estado do carro. Olha só, desde que eu fiz aí o carregamento, né, o inicial lá na minha casa, 312 km, média de 22,5 kWh para cada 100 km, 4 horas e 31 de condução. Você vê que os dois números agora já convergiram. 53% de bateria, né? Então, se eu olhar aqui no meu assistente de autonomia, teria autonomia para chegar em casa? Teria. Mas é aquela velha história, né? Com carro elétrico você não arrisca. Se eu tenho carregador, eu paro e carrego, mas eu não vou carregar completamente. Fazer a carga de conveniência e vamos ver quanto tempo eu levo para essa carga de conveniência. E olha aí, o carro já está conectado e carregando, inclusive com a potência máxima do carregador de 40 kW. Claro que se eu fosse fazer o carregamento completo ia demorar muito, né? Pessoal, agora são aqui 5 para 7. E se vocês olharem ali o painel do carro, tá dizendo que vai concluir só às 8h30. Eu não vou ficar aqui esse tempo todo. Então, eu vou manter o carregamento somente enquanto a potência estiver alta. A hora que a potência começar a cair, eu sigo a viagem. Mas daí eu já tenho muito mais autonomia para concluir a viagem com segurança. E olha só, pessoal, bateria aqui chegando a 75% e eu ainda estou na carga máxima do carregador, né? Mas o ponto importante aqui é que agora eu tenho mais do que autonomia suficiente para chegar na minha base. Inclusive, colocando aqui no GPS do carro, se eu for direto até minha base, eu vou chegar lá com 44% de bateria, o que é mais do que uma margem de segurança, né? E olha só, eu ainda não levei 30 minutos, tá vendo só? Olha só, tô marcando aqui 28 minutos, já colocou aí perto de 19, um pouquinho mais que 18 kWh, ou seja, eu tive tempo de parar aqui no posto, ir no banheiro, beber alguma coisa, beber um refrigerante, e agora eu vou continuar minha viagem com muita tranquilidade. O mais importante, chegar no destino e ter bateria. Ou seja, vocês viram o que é uma carga de conveniência? Inclusive, ó, já tem outro carro esperando para carregar aqui. Então, eu preciso ficar aqui até carregar tudo? Não, posso seguir perfeitamente minha viagem agora. E se por qualquer motivo o carregador de Rio Claro tivesse indisponível? Sei lá, tem vários carros carregando, houve uma falta de energia. E aí, como é que eu faria para chegar na minha base? Não teria muito problema, sabe por quê? Porque aqui em Piracicaba, bem pertinho da rodovia, na entrada da cidade, em frente à van, tem outro carregador da Alliance. Ou seja, existiria tranquilamente a alternativa para eu carregar rapidamente o carro e chegar na minha base. E olha só, pessoal, já carregando aqui o Volvo, esse carregador ainda é mais potente que tem aqui em Sorocaba. Potência máxima aqui de 80 kW. São duas saídas. Se as duas estiverem ocupadas, aí é 40 em cada uma. Mas como eu estou carregando o carro aqui sozinho, tá carregando em 80 kW. Mais uma vez, carguinha rápida de conveniência antes de continuar a viagem. Pessoal, hora de continuar a viagem, olha só. Se a gente pegar aqui no aplicativo, não chegou a dar 20 minutos, tá vendo? Já carregou aqui 17,09 kWh e a potência ainda continua alta, aí na casa de 40 kW. Mas o carro, como vocês estão vendo, chegou em 85% da bateria. Com quanto que eu vou chegar lá no meu destino, na minha base? Olha aí, com 63%. Então vocês estão vendo aqui que, sabendo usar carregador rápido, com carregamento de conveniência, fica muito mais fácil. E olha, boa disponibilidade aqui dos carregadores da Alliance. Bora lá para mais um teste de carregamento aqui com o Volvo EC40. Pessoal, agora eu estou aqui com 40% de bateria. Vamos dar uma olhada nas informações do computador de bordo? Olha só. Desde a última vez que eu resetei a viagem manual, uma média aqui de 23,2 kWh para cada 100 km em 7 horas e 39 de condução, 66 km de velocidade média.
E aqui, quando eu comecei o dia hoje, com 67 km, você vê que o consumo foi maior. Eu dirigi aqui de forma bastante esportiva, por assim dizer. Pois bem, agora eu vou colocar o carro aqui, ó, nesse carregador e vamos ver quanto que a gente consegue aqui de potência no Volvo EC40. E olha aí, pessoal, estamos carregando aqui o EC40 em 136 kW, indicando aqui que vai concluir a carga ao 12h49, ou seja, a gente está conseguindo aqui uma potência realmente elevada aqui no Volvo EC40. Inclusive no display do carregador, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha ali a informação, tá vendo? Ali está dizendo 132 kW. Enquanto que aqui no display do carro ele informa 136, ou seja, a gente efetivamente conseguiu uma potência bem maior de carregamento aqui no Volvo EC40. E olha aí, pessoal, enquanto o carro carrega, deixa eu mostrar para vocês aqui um gráfico que o próprio carregador fornece, mostrando aqui, ó, em azul a gente tem aqui a potência. Então aqui foi a potência máxima que ele começou. Agora você percebe que a potência está caindo. Em compensação, em verde, a gente tem o percentual de como está a bateria do carro. Você percebe que à medida que o percentual vai subindo, a potência de carregamento vai caindo. E ele ainda mostra aqui a corrente que está sendo utilizada e também a tensão. Mas é claro, depois a gente vai ter a curva completa de carregamento aqui do Volvo EC40. Olha aí, pessoal, bateria aqui em 83%, mas percebam como a potência caiu bastante, agora com 41 kW e ainda projetando, ó, 12h48. Se a gente olhar aqui na central multimídia, agora são 11h58. Vocês estão vendo? Por isso que as montadoras divulgam os carros com recarga de 20% a 80%, porque depois de 80% a carga cai muito. Então, a ideia não é ficar aqui muito tempo. Eu vou interromper a recarga para vocês verem. O ideal é sempre carregar o carro aí até a casa de 85%, que é um carregamento mais rápido, e depois com calma você carrega o carro completamente na sua casa. Mas como vocês viram, aqui o Volvo EC40 realmente consegue aceitar uma potência de carregamento acima de 100 kW. Agora vamos entender um pouco melhor o que aconteceu com o Volvo EC40, começando pelo carregamento que a gente fez lá na Ecoparada Madeiro, carregador lá que pode entregar até 80 kW. Aqui no gráfico que a DSAX me mandou, na parte de baixo do gráfico a gente vê ali a tensão, que se mantém relativamente estável com um crescimento suave até o carregamento completo. Mas o que realmente interessa pra gente é a parte da corrente, né? Que é onde você consegue atingir a potência. Afinal, potência é o produto de tensão versus corrente. Quando a gente olha no gráfico de corrente, a gente percebe que quando o carro já chega em 75%, já tem uma queda expressiva da corrente. E novamente essa queda acontece quando o carro chega em 80%. O que é isso? Além de reduzir a potência, né, o gerenciamento de carga da bateria é muito conservador. Muitas montadoras fazem isso para quê? Para preservar um pouco mais da vida útil, mas isso acaba alongando muito o tempo de carregamento. Então aqui nesse carregador a gente percebeu que o carregamento mais rápido efetivamente só aconteceu até 75%. Também fiz o teste em outro carregador, nesse caso foi o carregador da Ion House, que fica lá no comecinho da Anchieta, ali em São Paulo. Pois bem, primeiro eu coloquei o carro num carregador de 120 kW. Nesse hub, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui as curvas onde esse gráfico aqui mostra a corrente, esse gráfico aqui embaixo mostra o estado de carga, aqui nós temos a tensão da bateria que vai subindo até o limite máximo e nesse daqui a gente consegue ver a potência que foi entregue. Novamente, a gente consegue ver aqui, ó, que a potência máxima que o carregador chegou foi de 80 kW, um pouquinho mais que 80 kW. E por que isso aconteceu? Porque esse carregador tinha um cabo de 200 amperes. Então a gente não conseguiu chegar na potência máxima do carregador, uma vez que o EC40 tem rede de
400 volts. Então a gente consegue ver aqui, ó, que você tem uma queda, depois novamente outra queda, e aí vai caindo até o carregamento completo. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui nesse gráfico, que fica um pouquinho melhor para a gente conseguir entender o que aconteceu. Olha só, no gráfico de cima, a gente tem a corrente, que é limitada ali em 200 amperes. Se a gente descer o gráfico aqui, você vai ver que novamente, na casa dos 75%, é onde o carro teve a primeira queda de corrente. Depois aqui, novamente, quando a gente chega em 80%, nova queda de corrente. E aqui, um pouquinho mais para cima, um pouquinho para cima de 80%, aí a corrente vai caindo de forma mais suave. Então nesse gráfico ficou bastante claro que o carro carrega melhor aí até a casa de 80%. Só que eu levei o carro também num carregador mais potente administrado pela Ion House, que é esse carregador aqui de 140 kW. Pois bem, nesse carregador de 140, que ele tem um cabo que permite mais corrente, um cabo de até 350 amperes, deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem entender o que aconteceu. Olha só como eu quase cheguei perto aqui dos 350 amperes, né? Então, o carro veio descendo de forma devagar, progressiva, até ele chegar aqui na casa novamente dos 75%. Então, daqui da onde o carro começou, em torno de 40%, até ele chegar aqui nos 75%, você vê que ele tem um carregamento rápido. Novamente, chegou em 75%, ele cai, e depois quando chega aqui na casa dos 80%, ele cai de novo. Então ficou bem claro aqui que o carro até consegue receber potências maiores. Aqui, quando a gente olha esse gráfico, aqui a gente consegue ver que ele chegou perto aqui dos 150 kW de potência. Eu diria que tem aqui coisa de 130, alguma coisa assim. E aí a gente consegue ver o gráfico de potência reduzindo. Mas o que ficou bastante claro aqui no carro da Volvo é que a Volvo realmente tem um gerenciamento muito conservador, né? O que nos indica aqui, se você quer fazer um carregamento mais rápido do EC40, tenta carregar o carro ali até 80% no carregador rápido. Para quê? Para você não perder muito tempo na recarga. Porque de 80% a 100%, o tempo aumenta e aumenta muito nesse carro. Não é assim em todos os modelos. Mas no EC40 isso ficou bem claro. Para você conseguir mais que 80 kW, obrigatoriamente você tem que estar num carregador que tem cabo de 350 amperes ou mais, justamente para você conseguir atingir a potência máxima de carregamento desse veículo. Aqui já na conclusão do vídeo de avaliação do Volvo EC40 Black. Como a gente mostrou nesse vídeo, o EC40 Black é uma variante da versão Ultra, porém com os detalhes escurecidos, e acaba sendo aí a versão topo de linha do modelo. Mas nesse vídeo a gente mostrou muitas coisas, como a performance desse carro, que é muito interessante. É um carro com vários recursos tecnológicos, sistema de assistência à condução funciona muito bem. Me impressionou bastante também a qualidade da iluminação do farol ativo que esse modelo tem. Procuramos explorar bastante essa questão de carregamento. Então a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que no padrão de corrente alternada, a potência máxima de carregamento desse carro é de 11 kW, ainda que existam materiais aí errados dizendo que o carro carrega em 22. Não é verdade, ele carrega em 11 kW por conta do carregador embarcado trifásico, que limita a corrente máxima de 16 amperes no sistema trifásico. Outra coisa que a gente mostrou foi a questão da autonomia, que depende diretamente de como o carro está sendo dirigido. Então, se a gente pegar a bateria de 79 kWh, que é utilizável, e considerar uma média aí de 18,5 kWh para cada 100 km, que seria uma condução com o pé bastante leve, esse carro vai fazer cerca aí de 430 km com uma carga. Porém, se você dirigir de forma mais animada, como eu também mostrei no vídeo, pode ser que a autonomia fique ali na casa dos 320. Então tudo depende do pé que você está dirigindo. E mais, a gente percebeu que a infraestrutura de carregamentos está melhorando e melhorando bastante. Todos os testes que a gente fez, a gente mostrou para vocês que os carregadores estavam plenamente operacionais. E quanto custa aqui o Volvo EC40 na versão Black? Preço público sujeito no momento da gravação desse vídeo, R$390 mil. Bom, para quem quer um carro sofisticado, com excelente desempenho e bastante tecnologia embarcada, tá aí uma opção bem interessante, até pelo fato dele ser tração integral. Isso acaba mudando e mudando muito a dirigibilidade no dia a dia, principalmente em situações de piso escorregadio. Mas olha, pessoal, se vocês quiserem saber mais coisas sobre esse modelo, faz o seguinte, manda pra gente,
que se precisar, a gente fala lá com o nosso parceiro Volvo Baltic, a maior concessionária Volvo do Brasil e com 3 operações no estado de São Paulo, que a gente vai lá e faz um outro vídeo explicando ou tirando todas as dúvidas que você tem aqui a respeito do EC40 ou toda a linha do Volvo 40 100% elétrico. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.